Boa noite, pontualmente às 8 horas. Aqui quem fala é Tatiane Puga Lima, do portal Momento Saúde. E hoje nós vamos falar de um tema muito especial. Nós estamos em abril. Em abril, nós trabalhamos a prevenção do câncer ósseo e também trabalhamos com a informação. E por isso nós vamos trazer o Dr. Carlos Drummond, o Dr. Gustavo, me perdoe, Dr. Gustavo Drummond. O Dr. Gustavo, ele é especialista oncologista, especialista em câncer ósseo, e ele vai falar para vocês um pouco de prevenção, do pouco que ele passa no consultório. E se você conhece algum familiar ou se você está passando por uma luta, não sabe, né, qual é o seu diagnóstico, o Dr. Gustavo já chegou aqui. Então, compartilha essa live, convida as pessoas, manda para as ONGs. Nós do Portal Momento Saúde temos uma audiência grande. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que têm nos prestigiado no nosso YouTube, no nosso podcast. E para vocês que vão ouvir nosso podcast, eu não sei se é bom dia, boa tarde ou boa noite, mas seja muito bem-vindo ao nosso portal. Eu vou aqui já convidar o doutor. Então, compartilha essa live, chama aquelas pessoas que precisam ouvir, que têm dúvida, né, sobre esse assunto. Boa noite, Boa doutor noite, boa Gustavo, noite. tudo bem com Boa noite, você? tudo bem, graças a Deus. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso portal, viu? Muito obrigado pelo convite. Entendo que essa oportunidade é muito importante para que a gente possa divulgar um pouquinho da nossa área de atuação, uma área ainda bem desconhecida, né? Mas que é importante que a gente consiga orientar e divulgar esse trabalho para os pacientes. Parabéns pelo trabalho de vocês em conseguir levar essas informações para Que os isso, pacientes. para nós é nosso propósito aqui, né, de levar conteúdos, mas trazer principalmente, né, especialistas. Eu sei o quanto é complicada a sua agenda, o quanto nós estamos tentando. Gratidão aí por uma segunda-feira estar aqui, fuso horário, que é uma loucura, né, mas conseguimos. Doutor, como você está aqui pela primeira vez, eu gostaria que você se apresentasse. Né? Quem é o Dr. Gustavo para as pessoas que estão ouvindo aqui no Momento Saúde e para os seus pacientes também? Então, fala um pouquinho sobre você, fica à vontade. Certo, vamos lá. Eu sou ortopedista, fiz minha formação em ortopedia. Na sequência, eu segui para a subespecialidade de oncologia ortopédica, então a especialidade que avalia tumores ósseos e de partes moles. E ainda fiz um pouco de especialidade em dor, então sou atuante também na área da dor crônica, né? Então as especialidades que eu trabalho é a oncologia ortopédica e a dor crônica, e ortopedia geral. Então hoje eu sou membro titular do Instituto do Câncer Brasil em Sorriso no norte do Mato Grosso. Do serviço de ortopedia, Sinop Ortopedia em Sinop, Mato Grosso também, e do Hospital do Câncer de São Paulo, antigo Hospital do Câncer de São Paulo, a Camargo Cancer Center. Né? E você atende lá, né, no Mato Grosso e aqui em São Paulo também, né? Perfeito. São os meus locais de atuação, no Hospital do Câncer de São Paulo e aqui no Mato Grosso. E por que oncologia, doutor? As pessoas perguntam por que oncologia é uma área tão triste, né? Eu vejo de uma forma um pouco diferente. Acho que talvez uma área em que a gente consiga ajudar bastante, né? Que a gente consegue, de fato, esforçar para mudar um pouco a evolução daquilo. Se não sendo curando, talvez amenizando, ajudando nesse trajeto, né? E durante minha formação eu tive contato com oncologia com um professor, né? E que me inspirou muito. E ele era ortopedista nessa área de oncologia ortopédica. Então esse contato com ele, a forma de vê-lo atuar e como ele cuidava dos pacientes, na verdade dois, né? Dois colegas na mesma época, no mesmo hospital. E aí isso me inspirou a estudar e poder partilhar depois da mesma especialidade deles, né? Que legal, doutor, legal. E a gente está nesse mês de abril, que não é, né, pouco divulgado falar sobre câncer ósseo.
A gente sabe que as estatísticas também, a gente tem poucas informações, mas por isso que eu trouxe você aqui, para a gente poder dar informação para essas pessoas, aquelas que já passaram, aquelas que estão em suspeitas de diagnóstico, e vocês que estão nos assistindo, fiquem à vontade de perguntar, de interromper a todo momento. A gente está aqui à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Aí, doutor, fica de olho também no seu perfil, se tiver pergunta por aí, você pode colocar também, às vezes, inbox, as pessoas ficam, né, com vergonha, mas nós estamos aqui para tirar essas dúvidas e ajudá-los, né? Claro. Vamos falar um pouquinho? Fala um pouquinho, doutor, sobre esse mês, a prevenção, né, do abril. O que que a gente pode fazer para a prevenção do câncer ósseo? Dá para a gente fazer alguma coisa aí? Que dicas que o senhor daria para nós? Vamos lá. De fato, as lesões são pouco divulgadas, são lesões raras, né? E talvez por isso pouco entendidas. Mas, de fato, são lesões que, quando aparecem, podem trazer uma repercussão para a vida do paciente muito intensa, né? Então, de fato, a gente precisa investir nisso. Infelizmente, a gente não tem muito uma linha de cuidados de prevenção, assim como a gente tem para tumores malignos, em que a gente tem já descobertos fatores de risco, né? Se eu não fumar, eu diminuo muito a chance de ter outros tumores, seja de pulmão, seja de outros tumores que também têm relação com cigarro, com tabagismo. No tumor ósseo, a gente ainda não tem muito bem estabelecido quais são todos os fatores e a gente não consegue fazer uma prevenção adequada. A gente sabe que o hábito de vida mais saudável, com atividade física, com alimentação de uma linha mais saudável, ele traz benefício e invariavelmente vai trazer benefício também nessa área. Mas a gente trabalha muito nesse mês de abril e também no mês, muitas vezes, de julho, que as pessoas também colocam julho amarelo, o diagnóstico precoce. Porque se eu consigo ter esse diagnóstico muito cedo, eu consigo introduzir o tratamento precocemente, consigo ter uma resposta de tratamento muito melhor, seja com relação à cura, seja com relação à função daquele paciente, né? Então, o mês de hoje esse mês atual é muito importante a gente conscientizar sobre esse diagnóstico precoce, sobre o que é e como a gente pode fazer para tentar descobrir o mais breve possível. Então, é uma informação importante. Nós temos mais de 118 pessoas aqui, nós chegamos a 120 agora, uma plena segunda-feira, né? Então, é um Verdade. assunto que realmente as pessoas querem saber muito sobre isso. Então, gente, como eu falei, fiquem à vontade, sejam bem-vindos aqui no nosso portal, podem nos perguntar, nos interromper, que nós estamos aqui para isso, né? Doutor, você falou, eu pesquiso bastante também, eu que coloco conteúdo, né, sobre isso, no Momento de Saúde. E é muito difícil mesmo na parte de câncer ósseo. A gente vai estudar sobre tumores. É muito complicado. Como você falou também, você trabalha com a dor. Como que o paciente descobre? Esse tumor, ele dói ou algumas vezes a pessoa não sente nada? A gente ainda não sabe muito bem o momento em que essa dor inicia, né? Desde o momento do início do surgimento mesmo dessa lesão. Mas, de fato, o principal sintoma é a dor. A dor junto com o aumento de volume local. É um caroço, é uma nodulação, é um inchaço difuso, assim, maior, em que você não consegue identificar um caroço exatamente, mas aumenta o volume daquela região. E a dor. Por que dor? Na maioria das vezes é porque aquele osso está sendo fragilizado, está sendo agredido por aquela lesão, né? Ou até mesmo partes moles, um músculo. E aí, a partir da suspeita da dor, que a maioria dos pacientes fazem diagnóstico. Nesse contexto, é muito importante a gente chamar a atenção para a dor, né? Principalmente das crianças. A gente vai conversar um pouquinho e vai entender que os tumores malignos do osso, eles são muito mais comuns em adolescentes e crianças. E as crianças geralmente não têm muito por que fazer drama ou algo diferente, eles são muito sinceros, então a gente tem que prestar atenção nessas repetidas queixas de dor. A criança em que tem dor hoje, tem dor amanhã, tem dor no outro dia, e isso não melhora, toma um remédio hoje, toma um remédio amanhã, não melhora. Isso é um sinal de alerta, talvez o sinal de alerta mais importante no diagnóstico de um tumor maligno do osso. Nossa,
Você falou isso exatamente o que eu estava pensando. Nós, como os pais, né? Tem a parte da dor do crescimento e a dor das pancadas diárias deles, né? Então, Perfeito. quando que a gente fala, nossa, passou tantos dias, é melhor a gente procurar um médico para nós pais. Como... Não existe um marco específico, né? É essa recorrência. A gente sabe que as crianças, de fato, estão jogando futebol aqui, jogando, correndo ali, brincando de pique aqui, brincando de pique ali, cai aqui, cai ali, e isso proporciona dor. Mas a dor que não está muito relacionada àquela atividade física específica, uma dor que vem noturna, por exemplo, ou uma dor que o paciente tem, mesmo que ele não tenha feito nenhuma atividade nos últimos dias, ela persiste na mesma região, talvez piorando a intensidade, o paciente para de andar, para de movimentar bem a articulação, Uhum, e aí podem, em alguns tumores podem surgir outros sintomas, como febre, ele pode ficar mais adinâmico, que é mais fraquinho, mais molinho, né? uhum, Então, a gente tem que estar atento a tudo. E, claro, o surgimento de algum caroço, né? Se a uhum. gente está ali observando, vai dar banho numa criança, ou está conversando com o filho, olha para um membro e vê que aquele membro está com caroço, mesmo que ainda não tenha dor, a gente tem que ficar atento a isso e investigar, né? E nesse Mas caso, aí a gente leva para um pediatra, como que nós pais fazemos? Ou já marca com o ortopedista? a primeira busca dos pacientes, dos pais, geralmente é o pediatra, e acho que é uma boa busca, Uhum, né? Porque é com quem se tem vínculo, né? Tu tá acostumado, é com quem você pode desabafar, pode questionar e tem aquela intimidade, né? uhum, Em geral, esses profissionais eles estão aptos a fazer diagnóstico, não só de tumores do osso, mas como outras linhas de tumores também, né? uhum. E geralmente o exame simples de radiografia ele é muito elucidativo. Não para fechar diagnóstico, mas pelo menos para aquele profissional, seja o pediatra, seja o clínico, seja o ortopedista geral, entender que existe algo de errado ali e que ele Uhum, precisa encaminhar para alguém poder, para algum colega especialista da área poder terminar a investigação e iniciar o tratamento, né? uhum. Ó, tem um monte de paciente mandando aqui, ó. Excelente profissional, esse cara é super coração, ó. Ó, o Edu tá falando de mais nada. Um abraço nesse colega da instituição. Acho que um grande diferencial seria a busca ativa na minha área, odontologia. Já é uma rotina na procura de lesão. Nossa, também, né, na parte ortodôntica. Olha, doutor Edu, vamos fazer uma live sobre esse assunto, hein? Já está Muito bom, super convidado Eduardo. também, né? Porque Um o grande câncer abraço. bucal também, né? A gente não descobre. Às vezes é uma afta, a pessoa acha que é uma afta, então também é um assunto para uma próxima live, hein, doutor Edu? Tá super convidado aí, né? Ó, Perfeito. parabéns, cara é top, doutor e tal. E aí, doutor, a gente vê essa primeiro buscar, né, sintomas. Nós temos um... primeiro que você falou, né? Faz pode fazer ali uma radiografia, às vezes o médico vai pedir um ultrassom. Aí, nesse segundo processo, né? Esse tempo aí, quando você fala de dor e tal, quanto tempo mais ou menos a gente busca essa ajuda? Qual é o limite máximo? Porque às vezes a gente vai deixando muito isso aí, vai procrastinando. Então, como você fala assim, um limite máximo da dor que não pode passar, tem que buscar uma ajuda. Isso é algo bem difícil, mas o que a gente costuma dizer é que não, não fique negligenciando. Uhum, Hoje a dor existe, amanhã a dor existe, já procura, uhum, né? uhum, A gente nunca vai se arrepender por fazer demais, por aquela questão do excesso de zelo, uhum, né? Ah, então, você entende que seu filho não tem costume de se queixar de dor, já, ou já teve essa dor, já fez um diagnóstico, sabe que aquela dor está característica daquele tipo, tá tudo bem você não procurar, já está acostumada com aquilo. Mas é uma uhum, dor nova, é uma dor que persiste mesmo usando medicação 1, 2, 3 dias. No segundo para o terceiro dia, já vamos ver o que é. uhum, Né? É importante essa investigação. A gente sabe que a maioria das vezes não vai ser nada mais grave, não vamos estar frente a um tumor ósseo, principalmente maligno, uhum. por serem raros. Mas se você consegue nessa busca fazer, com essa orientação, fazer 1, 2 diagnósticos precoces, isso já muda a vida daquelas pessoas. Então isso é muito importante. Então a gente tem que orientar a buscar precocemente. Não dá para negligenciar isso. Então, o filho está com dor, 2, 3 dias, procura atendimento, seja com pediatra, seja com ortopedista geral, né? Não precisa ir direto para o ortopedista do tumor, né? Sim, sim, Mas sim, é.
Uhum. Mas Ah, talvez um legal. reforço pediátrico, ou até mesmo um adulto, né? Uhum. A Débora fez uma pergunta muito importante. Ó. Eu, como mãe, gostaria de saber até quando é normal a dor do crescimento. Tem alguma estimativa? Por exemplo, de idade também? Até quando vai isso? Isso é uma pergunta muito interessante, viu, Débora? Débora é uma paciente muito querida. Ah, a gente tem uma estimativa de que, como é a dor do crescimento, os principais picos são os momentos de maior crescimento, né? Uhum. Então, até a fase daquele estirão, daquele terceiro estirão, que a gente considera o maior estirão, seja a menina até o momento antes de menstruar, imediatamente antes de menstruar, a primeira vez, a menarca, seja o menino quando começa aquela puberdade, de aumento de purificação genital e criando aquele corpo, né, já é um momento até ali que a gente até aceita, né? O que se confunde muito de dor do crescimento é a dor da placa de crescimento, que são as osteocondrites. Essas talvez sejam até mais comuns e um diagnóstico inadequado com relação, intitulado de forma inadequada com a dor de crescimento. Essa pode ir um pouquinho a mais, até a fase final de crescimento exata, até os 14, 15 anos, às vezes um pouquinho mais, né? Uhum. Mas a gente aceita até essa idade, mais ou menos ali, início da adolescência. E quando que começa essa dor de crescimento, doutor? Uh, a dor de crescimento ela acontece, só para vocês entenderem mais ou menos, é porque muitos tecidos não acompanham o crescimento do osso. O osso tem uma placa de crescimento, é ele que vai crescendo de fato. O resto cresce por uma atração ou por um estímulo desse crescimento. Muitas vezes esse tecido ele não acomoda, não acompanha, e ele gera dor. Então ele precisa estar crescendo para ter dor. De Uhum. fato, não é só porque é criança que é dor do crescimento, não. Então, existem dois estirões principais ali entre 3 e 4 anos, depois um pouquinho, 6, 7 anos, existe esse estirão entre 10 a 14 anos. Então, são momentos em que mais acontecem essas dores. Podem ser em pacientes mais jovens, geralmente durante esse período de crescimento, esses estirões. Né? E para a gente, mães, pais, né? A gente pode fazer alguma coisa para ajudá-los? O que que seria legal, doutor? Sei lá, fazer massagem, fisioterapia, põe no pilates, natação, né? E o estímulo da atividade física ele sempre é positivo, né? Seja para a parte de ganho de função, de ganho respiratório, seja para alongamento e ganho de funcionalidade. Então, o que a gente consegue é dar suporte nos momentos de dor, Uhum. claro, e estimular a prática de atividade física para que esses pacientes consigam se alongar, enfim, conseguir continuar com saúde e crescendo. Ó, o pessoal tá falando que tá sentindo sua falta, tá sentindo sua falta. Gente, doutor, eu sei, ó, pesquiso tudo. Ele atende por telemedicina, então, né, não vai Tô sumir de feliz. vocês, não, né? Ele não vai sumir, não, gente. Não percam ele, não. Manda ver, vai por telemedicina. Eu sei, né, que as pessoas gostam, né, da consulta presencial e tal, mas nesses casos, gente, vale a pena quando a gente tem um bom profissional, quando a gente tem a confiança, né? É melhor a gente estar ali por telemedicina e estar próximo do que muitas vezes mudar, né? Estar com outro profissional. E, ó, a Pereira falou assim que é boa, é muito bom live, é bom sim pra gente poder, né? Falar um pouquinho, você está mais próximo aqui do doutor e fiquem à vontade, gente, de ir perguntando aqui. Doutor, por exemplo, né, a Tati acabou de entrar aqui, né, a filhinha dela tem a condroplasia. Aí, nesse caso, como a gente, no começo, né, de mãe, de entender, falar, olha, o que que meu filho tem, né? Qual é o melhor, seria exame para descobrir esse crescimento? A criança não está crescendo. Nós, como os pais, a gente fica pensando muitas coisas, né? Que cabeça de pai é aquela coisa, né, doutor? Então, como tá, né? É, é isso. Como uma mãe buscar, né, uma ajuda para ela entender o que está acontecendo com o seu filho, principalmente nessa fase quando eles são pequenos, que é muito difícil para a gente entender. Eles não sabem explicar, né, o que está acontecendo. Então, como assim você, como médico, como você nos aconselha a ir atrás, né, do melhor diagnóstico para o nosso filho? Com relação ao crescimento, à condroplasia, a gente está pensando não em questões tumorais, mas sim no desenvolvimento e crescimento da criança Hum? mesmo, né? Existem pontos que a gente segue. Então, assim, o pediatra ele vai acompanhar a curva de crescimento dessa criança e avaliar se isso está dentro de um perfil
aceitável ou não. Fugindo desse perfil, começamos a investigar as causas. Sejam causas metabólicas, causas por alterações no metabolismo do organismo mesmo, sejam causas direcionadas às placas de crescimento ou questões ósseas e musculares, osteomusculares, né? Nesse caso, de serem osteomusculares, a gente vai para a linha de investigação com radiografias, enfim. Muitos desses pacientes demonstram estigmas, sinais que nos direcionam para esse diagnóstico, né? Então, a condroplasia tem alguns sinais, existem lesões tumorais como osteocondromatose múltipla que também podem atrasar o desenvolvimento do paciente, e aí a radiografia ela é suficiente para direcionar a gente para um lado ou para o outro, né? Alguns pacientes nós precisamos, inclusive por síndrome raras, fazer diagnósticos genéticos, né? Faz avaliação de toda a questão genética do paciente, avalia se existe uma mutação específica que possa direcionar isso. Esse diagnóstico é muito importante, porque a despeito de qual é essa alteração, eu indico um tratamento, né? Então, assim, pacientes que possuem receptores de hormônio de crescimento, mesmo tendo alterações do crescimento, eu posso estimular o crescimento com hormônios. Pacientes que têm síndromes que não têm esses receptores, não adianta eu estimular com o uso de hormônio. Então, eu preciso desse diagnóstico adequado para que introduza um tratamento adequado. Mas, de forma geral, o pediatra é quem vai rastrear isso para a gente. É o pediatra que vai dizer, esse paciente está num nível bom de crescimento, ele consegue acompanhar a curva da maioria dos pacientes, aquela curva de Gauss, né? Sim. Se tiver em algum extremo, seja para mais, seja para menos, se não for uma questão de herança, os pais são muito altos ou os pais são muito baixinhos, tem que se investigar. E aí a linha é essa. Parte do metabolismo são exames laboratoriais, exames de sangue, parte com exames de imagem das articulações para a gente variar de fato qual que é essa alteração. A Tchelle perguntou: osteocondroma pode virar um câncer maligno? Vamos lá, isso é importante a gente conceituar algumas coisinhas, né? Assim, termos. Então, assim, quando dizemos câncer, automaticamente é uma lesão maligna, né? Os tumores, eles são divididos entre tumores benignos e tumores malignos, sendo que o câncer é um sinônimo ou até mesmo um apelido, vamos dizer assim, do tumor maligno. Então, sim, o osteocondroma, existe a possibilidade de se transformar em uma lesão maligna. Gustavo, é muito frequente? Não é muito frequente. Em geral, quando nós temos osteocondromas isolados, o que é isso? Apresenta um único osteocondroma, a chance é menor de 1% para desenvolver isso. E ele demonstra para a gente na evolução. Nós acompanhamos essa lesão e percebemos, está crescendo, ou existem parâmetros da cartilagem dele ao redor que está mais espessa, preciso me preocupar com isso? Se ela está evoluindo dessa forma, são sinais de que ele está se transformando para algo ruim. E aí eu preciso me observar. Porque naturalmente o osteocondroma citado é uma lesão benigna. Sim, sim. E Então, quais regiões que ele dá mais, doutor? o osteocondroma geralmente está ao redor do joelho, né? É quando isolado. Então, seja ali no comecinho da tíbia, que é o osso da perna, da canela, né? Seja no final do fêmur, que é o osso da coxa. Pode acontecer em outras regiões, como no húmero proximal, no ombro, no osso do braço, no comecinho, perto do ombro, também é comum. Isso quando o paciente tem um único. Mas nos pacientes que têm síndrome de osteocondromatose múltipla, em geral, todas as articulações, ou quase todas, apresentam um osteocondroma, né? O osteocondroma, só para vocês entenderem, é uma lesãozinha que é exofítica, que é isso, ela sai do osso, ela forma como um chifrinho, ou até mesmo alguns colegas falam que é um couve-flor do lado do osso. Então, os pacientes apresentam vários desses. E cresce, dói? Dependendo da região que acontece, que está próximo a uma estrutura mais nobre, seja um tendão, seja um nervo ou um vaso, ele pode sim trazer sintoma. Não ele em si, mas em geral por compressão dessas estruturas, ou porque um tendão passa ali e tem atrito, né? Então, nessa circunstância, mesmo que seja um isolado, seja benigno, se causa um prejuízo para o paciente, a gente até opta por tirar, né? É melhor, né, nesse caso. Mas, caso contrário, a gente pode acompanhá-lo se não tiver um daqueles sinais de alarme que eu comentei, que é o crescimento ou a espessura da cartilagem maior. Então, nessa circunstância, a gente acaba acompanhando o paciente.
A Fátima colocou que excelente médico. Meu filho foi paciente dele aqui no Espírito Santo, saudades. Ó, Obrigado, Fátima. aqui a Pereira falou: ó, o doutor Gustavo cuidou da minha filha Adriana. Ela superou o câncer mais uma vez, sou a mãe da Adriana. É, o Edu falou, né? Tecido de regeneração óssea, o calo ósseo, pode ocorrer um crescimento desorganizado com potencial malignidade, principalmente na pós-fratura, né? Então, Eduardo, ótima pergunta. É, não se tem muitos relatos, mas existem alguns relatos que sim, que o calo teve uma formação teve uma transformação maligna. O que a gente discute é que será que esse diagnóstico desse calo foi feito de forma adequada? Será que Entendi. isso realmente foi só um calo de uma fratura, de uma regeneração de ordenada? Ou se aquilo se já existia naquela região algo que facilitou uma fratura e a consolidação em cima daquilo continuou gerando algo que já era inadequado? Então, hoje não se tem essa resposta, não se consegue provar que um calo ósseo, que uma fratura, gera um tumor maligno, por essa circunstância. Mas no passado já existiu algum relato disso. Em caso também, né, de tumores benignos, o paciente tira ou pode deixar, não tem perigo? É que é vasta a lista assim, de diagnósticos de lesões ósseas benignas, por mais que não sejam tão comuns, existem vários tipos. Uhum, O que a gente precisa entender, assim, enquanto profissional, quando o paciente chega, é que existem três subtipos dos benignos, uma classificação com três grupos, uhum, onde o primeiro ele é mais inocente, ele não fica crescendo, ele não causa dor. O segundo ele tem uma possibilidade de causar dor, que é o ativo, e existe o agressivo, que é o B3, né? Então, assim, por mais que seja benigno, ele tem um comportamento agressivo na região. Então, obrigatoriamente, esses que são classificados como B3 agressivos, eles são tratamento cirúrgico, uhum. né? A maioria deles. Alguns da classificação B2, eles, se tiverem causando sintoma, eles podem ser cirúrgicos, sim. E os geralmente do B1, que é o mais tranquilinho, a gente não tem indicação de tratamento cirúrgico. Uhum. Mas tumores benignos, sim, podem ser de indicação cirúrgica, a depender do diagnóstico de como está se manifestando, né? Haja E aí, no vista. caso, faz infiltrações nesse caso, que eu vejo você falar bastante disso. Quando é o caso de fazer uma infiltração? Mais quando tem dor, ou às vezes num tumor ali a gente também precisa de uma infiltração, mesmo se ele seja benigno? Existem alguns tumores benignos que podem ser tratados com infiltração. Em geral, o cisto ósseo simples, que é um tumor benigno muito frequente em crianças, às vezes até mais jovens, 4, 5 anos, eles respondem bem a um tratamento com infiltração de corticoide. Existem algumas outras medicações que também são descritas para tratamento, mas em geral o que é de mais fácil acesso, mais habitual, é a infiltração de corticoide. Então, com uma agulha simples, você, claro, paciente sob sedação para não sentir dor, mas com uma agulha simples faz um furinho na pele, um furinho na lesão dentro do osso, joga essa medicação para tentar fazer com que preencha aquilo, né? Uhum. Agora, em tumores malignos ou em tumores agressivos benignos, o que se pode fazer em determinados casos, é a intervenção em dor. São bloqueios dos nervos periféricos ou até centrais, para tentar dar um conforto e amenizar a dor ao paciente, mas não infiltrar o interior da lesão. Então você vai ao Uhum. redor, vai em outras regiões em que os nervos surgem e ajudam a provocar dor na região, e você tenta inibir esse estímulo de dor. Aí você já vai para a área da inibição da intervenção em dor, né? Não necessariamente para o tratamento daquela lesão tumoral, sabe? Uhum. Mas para ajudar, né? A Shelly falou assim: meu filho tem vários, operou com o doutor Gustavo, mas está voltando. Doutor, esse tempo de remissão, né? A gente sabe que é um período assim do corpo de se manifestar e tal. Ela falou, vai operar novamente. Quanto tempo que você fala, não, é melhor fazer uma outra cirurgia? Porque assim, não dá para deixar, né, doutor? Não tem como esperar. Eu sei que é difícil para nós, né? Como pais e tal, mas é uma situação que é complicada. E quanto tempo você fala, não, vamos, não dá para deixar. Qual é o tempo máximo, assim, do pai, né, de esperar isso? Porque às vezes a gente vê
Eu já teve casos aqui de lives, doutor, de a pessoa falar, né? Por causa da espera médica, teve metástase. Então, isso é muito importante você falar um pouco disso também para essas pessoas entender um pouco o que acontece se deixar, né, e não tirar esses tumores. Ah, os tumores benignos, como o caso do filho da Tiele, é uma osteochondromatose múltipla. Então, assim, quando operado muito precocemente na fase de infância e início da adolescência, a chance de recidiva, de retorno é muito alta. Uhum, Mas a gente opera por questões de dor ou outras questões que naquele momento são importantes, mesmo que tenha risco de voltar. É claro, se você puder esperar um pouquinho nesse caso em específico, entendam bem, nesse caso desse diagnóstico, se você conseguir esperar sem que o paciente sofra, sem que o paciente tenha alguma repercussão ruim no dia a dia, esperamos para amadurecer um pouco mais esse crescimento. Caso contrário, você tem que intervir na fase precoce para dar qualidade de vida. E existe essa chance de recidiva. Pensando-se nos tumores malignos, a gente não tem essa opção. Nós temos que intervir, fazer o tratamento. Seja uma quimioterapia, radioterapia ou a cirurgia, cada uma dessas lesões tem uma linha de raciocínio, de pensamento para se tratar. Seja qual for a opção, mas um tratamento tem que ser introduzido de forma precoce. A gente não pode esperar isso. Senão a gente tem a progressão da lesão, seja aumento dela no local onde ela está, seja difusão, entre aspas, espalhando, né, como é a metástase, enfim. Temos que ter em mente sempre, sempre, sempre tratamento precoce. Prevenção, gente, é o melhor tratamento que vocês podem fazer, né? E doutor, no dia a dia aí de consultório, qual é a idade que você mais vê o câncer ósseo? Porque a gente vê que é algo raro, né? Mas você vê que atinge mais que faixa etária. Quando a gente considera tumores que surgiram mesmo do osso, que o ponto inicial foi o osso, a gente tem pacientes mais jovens, adolescentes, às vezes na infância, às vezes adultos jovens, ali entre 25 e 30 anos. Quando a gente pensa em tumores que saíram de outro órgão e foi para o osso, que é a metástase, seja que ele tenha vindo da mama, tenha vindo da próstata, outro órgão, enfim. Esses são pacientes com uma idade maior, então adultos a partir de 40, 50 anos, até às vezes um pouco mais. Então existe essa divisão entre dois picos, a depender do diagnóstico, mas o tumor maligno primário ele é mais frequente em pacientes mais jovens. Até porque essa fase depois dos 40 que começa um monte de dor, né? Artrite, artrose, é tanta coisa, daí você nem sabe mais o que procurar, né, doutor? Porque realmente, quando você fala de dor, quanto mais vai passando a idade, mais vem as dores. Então, nesse caso, né, você entender e falar, não, vou no reumatologista, vou no ortopedista, qual é o primeiro tratamento que, quando começa a dor, para essas pessoas a partir dos 40 aí, para quem eles vão buscar? Eu vou puxar sardinha, né? Então acho que tem que procurar o ortopedista. Uhum, Sim. O ortopedista ele está apto a investigar tudo isso e entender se precisa direcionar para um paciente, precisa direcionar, desculpa, para um colega, para um profissional de uma área ou para um profissional de outra área, seja um reumatologista ou não. Então, dor articular, que é considerada muscular, seja nos membros, seja no tronco, coluna, né? Minha sugestão é que procure o ortopedista. Ele sim vai conseguir te direcionar para qual é o melhor. Investigar reumatismo, entendemos que é o reumatismo, vamos para o reumatologista para ele em conjunto ajudar no tratamento. Né? uhum. Entendemos que é um tumor ósseo, vamos começar o tratamento e direcionar para um oncologista clínico, se tiver necessidade desse auxílio do oncologista clínico. O que a gente tem que entender é que é muito importante, é uma equipe multidisciplinar. Nós Uhum. precisamos ter vários colegas de especialidades diferentes engajados nesse mesmo propósito de acolher, diagnosticar, dar suporte, seja ao paciente, à família, e tratar o paciente oncológico. Né? O André perguntou se suplementação ajuda no tratamento do câncer ósseo. Importante pergunta, porque existem várias linhas para pensar em suplementação. Seja para dar suporte ao organismo para aguentar a batalha, né, de quimioterapia, de cirurgia,
como as dietas imunomoduladoras, para poder diminuir o risco de complicações da cirurgia até do tratamento, né? Até para dar energia pelo consumo que é durante esse tratamento. Se dispensa muita energia para conseguir vencer essa batalha, então a gente precisa de reter muita energia para conseguir suportar isso, né? Então a suplementação tem um espaço amplo em várias áreas dentro desse tratamento. Muito legal. A dona Cleusa falou: eu fico admirada em ver e conhecer o Dr. Gustavo tão novo, tão dinâmico. Afinal, ele salvou a minha filha de 46 anos pelo seu conhecimento e determinação. Eu sou grata ao Dr. Gustavo, que é um anjo na vida dela, né? E é realmente, né, quando a gente busca, né, doutor? E imagina essas mães, o quanto elas são gratas, o quanto elas oram a Deus agradecendo pela sua vida, porque tratar um filho, ver o filho passando por tudo isso, não é fácil, né? A Valéria também colocou, 2022, meu filho foi diagnosticado com sarcoma Ewing. Na clavícula esquerda foi o doutor que descobriu. Fala um pouquinho do sarcoma, doutor. Tem vários tipos de sarcoma, né? De Kaposi, de Ewing. Fala um pouquinho deles, por favor. O sarcoma é uma linha de tumores malignos, né, que podem acontecer, em geral, acontecem no osso e em alguns tecidos de partes moles, né? Na verdade, pode acontecer em qualquer lugar, mas eles são muito mais frequentes em estruturas ósseas do esqueleto, né? Podem acontecer também no reto peritônio, enfim. São tumores de origem maligna, o termo sarcoma ele automaticamente é maligno, e quando a gente pensa em tumores ósseos da infância, a principal linha de diagnóstico é o maligno, é o sarcoma. Seja ele o sarcoma de Ewing, que é muito mais frequente em crianças ali a partir de 5, 6 anos de idade, até uns 14 anos, 15 anos de idade, como o osteosarcoma, que é o tumor mais frequente dessa faixa etária e que acomete ali entre 12, 14 anos até 20, 25 anos. São tumores de alto grau, que em geral, a maioria deles, né, são tumores de alto grau, que têm um crescimento mais rápido, tem uma chance maior de ir para outros órgãos, e que o diagnóstico geralmente vem por dor e aumento de volume. Então, aquela região, geralmente ao redor do joelho ou a coxa, são os sítios mais comuns, às vezes na coluna, dependendo do tipo de sarcoma. Mas você percebe, a família percebe o aumento de volume daquela região, seja um inchaço, seja um nódulo. E o paciente com dor e uma dor refratária, que ela não passa simplesmente com uma medicação, ou passa e daqui a pouco está com dor de novo, o paciente para de mexer aquele membro, o paciente para de querer andar, então a gente começa a suspeitar do diagnóstico. A radiografia geralmente é um exame que esclarece bem para a gente, direciona bem para esse diagnóstico, mas a gente geralmente complementa com uma ressonância para a gente avaliar melhor toda a parte mole ao redor, todos os vasos, os nervos, para a gente conseguir ter uma perspectiva e um planejamento da cirurgia em algum momento melhor, né? E a biópsia, porque a biópsia é interessante para você ter o nome e o sobrenome daquela lesão, e a partir do nome e sobrenome eu consigo direcionar para o melhor tratamento. Né? Em geral, os sarcomas eles exigem, ou pelo menos os sarcomas ósseos exigem um tratamento antes da cirurgia, em geral quimioterapia, para tentar reduzir um pouco, para tentar diminuir a chance dele espalhar, ou se já tiver tido alguma célulazinha caminhando pelo organismo para tentar destruir essa célula, né? E depois sim você submeter o paciente ao tratamento cirúrgico. Com exceção do condrosarcoma, que a maioria deles não respondem bem à quimioterapia ou à radioterapia. Mas o osteosarcoma, o sarcoma de Ewing, que são os dois mais comuns, como eu já disse, eles respondem geralmente sim. E na verdade, foi o surgimento dessa quimioterapia no passar dos anos que conseguiu nos trazer melhores resultados. A gente entende que há aproximadamente 40 anos nós tínhamos uma resposta muito insatisfatória no tratamento desses tumores. A maioria desses pacientes eram amputados direto, e mesmo assim a sobrevida, a chance de cura era muito baixa, próxima de 20 a 30% dos casos. Hoje a gente tem, com a evolução dos medicamentos, com a evolução das técnicas de diagnóstico, conseguindo diagnosticar cada vez mais precoce, com os exames de imagem, até com as técnicas de cirurgia que foram evoluindo de uma forma impressionante. Hoje a gente tem bons resultados em
às vezes mais 70%, 80% dos pacientes em algumas casuísticas, né? Então, tanto trazendo cura, melhoria de qualidade de vida, controle de dor, como de função, conseguindo fazer com que aquele paciente não seja amputado. Hoje a amputação é uma exceção no nosso tratamento, Sim, a né? gente vê antigamente como, mas a gente vê como a medicina tem evoluído, gente, muito, né? Então, quando eu sei, vocês estão na fase da descoberta diagnóstica, é muito difícil, mas olha, existem bons profissionais, existem bons médicos, né, no mercado, existem bons medicamentos, cada dia mais, eu todo dia não dou conta de tanto medicamento novo que lança, mas é que é difícil para chegar, né? No Brasil demanda um pouco mais, a Anvisa espera um pouco mais testes, né? Mas tem muitos meios também de importar remédio, tem a parte também da demanda judicial para vocês conseguirem medicamentos. Então é todo um tratamento que aqui no Brasil tem muito respaldo, né? Aí o Vira falou que sou grata por toda a atenção por esse profissional. Doutor Gustavo é o médico mais humano que eu conheço, a Tchelle falou. O André falou gratidão pelo comentário de suplementos. A Nádia falou, doutor Gustavo é um dos melhores médicos que já conhecia, acolhimenta, a calma que eles nos passam nos tratamentos, nos deixa mais tranquilos. A Nath colocou, doutor Gustavo é top. A Isilda falou, Deus te abençoe grandemente. Falou que é uma pena que você tá longe. É que o doutor não tá atendendo no Espírito Santo, mas, gente, eu falei, ó, ele tá atendendo por telemedicina. Ele caiu aqui, ó, vou chamar ele de novo aqui. Peraí, eu vou chamar o doutor novamente, que ele caiu aqui. Peraí, vamos chamar ele novamente. Caiu. Enquanto isso, eu vou falando com vocês. Caiu aqui, doutor, chamei de volta, estava lendo aqui os comentários. A Ana falou, ó, o doutor Gustavo é sem igual, se destaca pelo conhecimento, dedicação. Então, ó, doutor, descobri aqui, viu? O pessoal do Espírito Santo que está querendo que você volte aí. Ai, então, vamos falar, ó, o pessoal está procurando muito, perguntando sobre o que é telemedicina. Então, fala para eles, doutor, explica como que é esse atendimento seu por telemedicina. A telemedicina, a telesaúde é algo que veio para ajudar muito, né? Acho que se tem algo dentro da medicina que evoluiu com a pandemia foi a prática da medicina à distância. Então, nada mais é do que uma avaliação personalizada, é claro, uma consulta à distância em que você consegue, de forma segura, pelos aplicativos e pelas leis, oferecer àquele paciente uma avaliação ou até mesmo um acompanhamento, mesmo que esteja distante. O que a gente tem visto é que os pacientes têm se beneficiado muito, tanto da consulta quanto do acompanhamento, com várias especialidades, seja fisioterapia, seja nutrição, para você conseguir estar mais próximo. Hoje em dia, na correria que a gente tem, é difícil sair, às vezes, do trabalho para uma consulta, ou conseguir ter isso 2, 3 vezes por semana, e a telemedicina consegue facilitar. Seja uma avaliação com um profissional que está em outra região, seja uma avaliação na mesma região, mas frequente com outros profissionais. Então, veio para agregar e trazer a proximidade entre paciente e profissional. Principalmente crianças, né? Porque dependendo da região, a gente sabe, né? No Espírito Santo e tal, né? Que eles estão falando bastante, às vezes é longe, às vezes demanda muito tempo. Gente, eu vou contar tudo para vocês. Ó. Pode perguntar que eu já falo tudo. Ó. Lá no perfil do Dr. Gustavo tem os links. Tem gente que já tá querendo consultar amanhã, doutor. Olha isso. A essa hora da noite nós falando, mas ó, a gente tá brincando, mas é sério, gente. Vocês podem entrar lá no perfil do Dr. Gustavo Drummond, para vocês que estão ouvindo, né? Nosso podcast. Aí lá tem o link. Dentro daquele link você consegue agendar com ele um horário. E aí é do Brasil inteiro, gente. Essa consulta. Ele vai marcar com vocês, é mais ou menos como a gente está fazendo essa live, ele vai fazer uma videochamada dentro de um aplicativo. E lá, principalmente vocês que estão em remissão, né, doutor, que são 5 anos de remissão e querem continuar esse contato com o doutor. Então, vocês que estão aí no Espírito Santo, ele tá, né, no Mato Grosso, tá em São Paulo, mas vocês conseguem online. Eu acho, doutor, tá todo mundo pedindo aqui, ó, pelo menos uma vez por mês voltar para o Espírito Santo, né, não, gente? O que que tem, Eita, né? Já vai, já passa um final de semana, descansa, já vai na praia, curte, come um camarão, doutor, ó. Estão pedindo aí, hein? Bastante gente.
Aí ó, a Nádia está falando assim, ó, você pode explicar um pouco sobre o condrossarcoma, que quando não responde a químio? Vamos lá. De forma mais prática, Nádia, ahn, existem. O nosso raciocínio é o seguinte: se as células têm o potencial maior de se multiplicar, é porque existe uma fragilidade. Essa droga intervém, na maioria delas, na fase de multiplicação da célula. Então, tumores de mais baixo grau, em geral, os condrossarcomas, a maioria deles são de mais baixo grau, eles tendem a não responder por não ter essa multiplicação celular mais importante, né? Mais abrupta. Então, de forma geral, só os condrossarcomas de mais alto grau que podem apresentar alguma resposta ao tratamento. Alto grau, eu digo, é quando ele se multiplica rápido, quando ele tem maior agressividade, né? Mas isso se deve principalmente ao tipo de célula e à forma com que ela se multiplica nesse tumor. Desculpa, a dona Cleusa. A dona Cleusa falou que entrou atrasada na live, tá preocupada se vai continuar na C Camargo. Vai sim, viu? Ele falou no começo da live. Gente, fiquem tranquilos, essa live ela vai ficar salva. Vocês podem ouvir, vocês podem compartilhar. A Nádia agradeceu aí pela resposta. Então fiquem tranquilos, gente, que vai ficar salva aqui. E o que vocês precisarem, o doutor tá aqui responder, né? A pergunta de vocês. Fiquem bem à vontade. Temos mais de 120 pessoas aqui. O pessoal tá conectado, viu, doutor? Tá gostando, viu? Dessa live. E é muito bom porque, assim, são muitas dúvidas. E como é bom a gente poder, né? Eu gosto muito dessa conexão, de poder tirar dúvidas ali para as pessoas no dia a dia. E no perfil do doutor, gente, ele dá conteúdos diários sobre muitos assuntos. Então, é bem importante vocês também, né, seguirem, principalmente quem está nessa fase aí de acabou de descobrir, quem está na fase de remissão, quem tem dúvidas. Se você tem dúvida, eu sempre falo também, doutor, às vezes você não quer levar, né, o paciente na consulta e você tem muitas dúvidas. Então, na consulta online também, ou na consulta presencial, de você fazer essa consulta não na frente do paciente, né, mas fazer essa consulta individual para tirar todas essas dúvidas, né, doutor? Porque são muitas, né? Esse suporte à família ele é importante. Suporte às pessoas que gostam e amam, né? Ninguém está e nunca estará preparado para uma notícia, para um diagnóstico desse tipo, tão agressivo, ou que vai favorecer a indicação de um tratamento mais agressivo. Ninguém está disposto, preparado de fato. Então, nós precisamos nos preparar, a partir do diagnóstico que seja. E para isso, nós, enquanto profissionais, temos que estar à disposição para poder dar suporte à família também, orientá-los. Porque quem vai cuidar dia a dia vai ser o familiar. Então, eu vejo o paciente uma vez por semana, se ele está internado, vejo todos os dias, mas não fico 24 horas, e quem vai dar o resto do suporte? Né? Então, eles precisam estar orientados, cientes de todas as fases de evolução possíveis, né? Para que a gente possa ter também o suporte. O nosso resultado do tratamento depende muito da dedicação do paciente e do familiar. Né? Então, de fato, a consulta com o familiar ela é importante. Se existe essa necessidade, precisa ser colocada para o profissional, que tinha umas dúvidas, não queria que fosse na frente do paciente, não é no objetivo de esconder. Porque, é uma opinião minha, eu acho que o paciente, ele, na verdade, por lei, ele tem, se tiver autonomia, ele tem o direito de saber do diagnóstico dele. Né? Mas até para que o acompanhante entenda melhor, para poder entender, para poder ajudar melhor. Orienta o paciente, orienta o acompanhante e juntos vamos e também orientamos o paciente. Né? Não tem dado escondido. É só uma questão de liberdade para que a gente tenha uma relação mais intimista, para que consiga ter uma comunicação mais plena. Né? É
entender, né? Porque muitas vezes a comunicação é a principal coisa nessa situação, né, doutor? No diagnóstico, no tratamento, mas muitas vezes a gente constrange o paciente, né? De perguntar coisas ali na hora. Então é muito bom ter esse suporte. O Edu perguntou: qual seria o caminho mais rápido via SUS para um paciente para procurar um UBS? Certo, Edu. Algo que foi conquistado há alguns anos e é muito importante é a lei dos 60 dias, né? Feito um diagnóstico, o paciente tem por direito de iniciar o tratamento até 60 dias do diagnóstico. Então, isso é muito importante, seja no SUS, seja em convênio, qualquer outra coisa, qualquer outra via, seja saúde pública ou saúde suplementar. A grande dificuldade que a gente tem de chegar ao diagnóstico, muitas vezes, no paciente do SUS. Eu sou fã do SUS, entendam, por favor, as colocações que eu vou colocar aqui, mas eu acho que o SUS funciona muito bem, que o SUS resolve muita coisa, mas existe uma demanda que é muito a mais do que o SUS consegue suportar, principalmente nas periferias. Eu digo periferia não na cidade estrutural local, mas fora dos principais centros de tratamento, né? Hoje a gente sabe que São Paulo, por exemplo, maior cidade ou maior estado do Brasil, na maior cidade do Brasil, município, tem 5 ou 6 centros, talvez, de alto padrão de tratamento oncológico completo, que consegue do paciente do começo ao fim, só ali dentro. Se eu estiver errado e alguém souber, me corrija esse número, mas é algo próximo disso. Então, para uma cidade tão grande, que recebe pessoas do Brasil inteiro, é pouco, né? Então, para você conseguir dar o suporte do diagnóstico é mais difícil. Mas ele é sempre pela via da unidade básica de saúde. Do que muitas vezes a gente consegue nesses prontos de atendimentos, quando se tem avaliação e percebe-se que existe algo suspeito, esse paciente aquele local tenta direcionar para um desses centros de tratamento mais específicos para conseguir encurtar esse tempo de espera, né? Mas isso, geralmente, o ideal é que seja feito sempre pela unidade básica de saúde. Aí uma coisa que eu queria complementar que o doutor falou, gente, nesses 60 dias, se vocês verem, passou os 60 dias, vocês podem procurar uma OB, vocês podem procurar um advogado e entrar com uma demanda judicial para ele agilizar esse processo. Aí como funciona? Aí o advogado ele vai acionar a prefeitura da cidade, a Secretaria de Saúde, e essa Secretaria de Saúde, essa prefeitura, o juiz vai dar um tempo assim bem curto para ele se virar e conseguir uma consulta. Então, muitas das vezes essa prefeitura, essa Secretaria de Saúde, ela que vai pagar uma consulta particular. O mesmo também é para o medicamento. Quando você tem um diagnóstico e você vai tentar um medicamento, o André está colocando aqui, muito importante, no nosso portal Momento Saúde, quando você entra lá, tem uma pessoa que fica num chat ajudando vocês com essas dúvidas. Então, ela vai tentar ajudar você. Qual é, né, a secretaria mais próxima, qual é o advogado que vai conectar você, que é www.portalmomentosaude.com.br. E aí lá também eles vão dar suporte de como você conseguir. Aí você já tem o diagnóstico, você já tem o tratamento, você precisa do medicamento, eles vão ajudá-los, vocês também, nesse suporte de como conseguir essa medicação, né? Porque no Brasil é um dos países que a lei funciona, viu, gente? Muitas vezes a gente não consegue, né? Porque a gente não sabe da informação. Doutor, no câncer de mama, a gente sabe que pelo SUS demora até 2 anos de conseguir um diagnóstico pela demanda alta. Câncer ósseo, qual é o tempo? A gente tem uma estimativa, uma estatística. Infelizmente, as estatísticas nossas são falhas, infelizmente. Mas o que se tem em diagnóstico em geral é que até 9 meses é o diagnóstico do começo da dor, de um sintoma, até o diagnóstico final dos tumores malignos, seja osteosarcoma, sarcoma de Ewing, é a média de atendimento do serviço público. A gente sabe que esse tempo ele é inadequado. É um A, tempo a Nádia perguntou se a atividade física tende a diminuir as chances de tumor ósseo ou não existe relação. como a gente tinha comentado um pouquinho antes, né, de que não existem fatores de risco bem determinados para isso. Mas o que se entende
atualmente é que todos esses hábitos em que você vai trazer redução de radical livre, que de forma geral vai melhorar a saúde, pode sim influenciar de forma positiva nessa prevenção. Mas hoje, para o tumor ósseo em si, não existe bem determinado quais são as formas de prevenção disso. Salvo as seções de tumores que podem ser transformados, né? Então, existem descrições raras, mas de algumas transformações de lesões benignas em tumores malignos para o osteosarcoma, por exemplo. Seja osteomielite, seja a doença de Paget, que é uma doença metabólica, não tumoral, mas se nesses casos, se você tem um controle dessa doença precocemente, você diminui a evolução para um osteosarcoma, lesão maligna. Mas de forma geral, não se tem bem descrito isso. Então, assim, a gente entende-se que sim, vai melhorar a atividade física, vai reduzir esse risco, mas não está bem estabelecido ainda. Sim. É por isso que eu falo, gente, é algo, né, que ainda é raro, é difícil, tem muitas, assim, muitas coisas que ainda não sabemos, né, doutor? Mas por isso que nós estamos aqui, que o doutor está falando que ele já sabe, o que ele já tem vivido no dia a dia, né, doutor? Então, a gente está nesse caso aí da remissão também, doutor, quando a gente vê quanto tempo depois, nesse tempo, né, de tratamento, ou da criança, ou seja, adolescente, quanto tempo ele consegue voltar para ter uma vida assim normal? Normal que a gente fala, né, que criança quer brincar, criança quer fazer atividade física. Quanto tempo, assim, depois de uma cirurgia, tem uma vida normal, né? Porque a gente sabe que às vezes tem a quimio, tem a rádio, mas voltando, né, a ter uma vida normal. A variação de tratamento, de tempo de tratamento é muito grande entre os diferentes tipos de tumor, né? Uhum, O que hoje a gente sabe é que nosso objetivo é conseguir desenvolver ao paciente qualidade de vida no tempo zero. uhum, Quanto antes, quanto antes for possível devolver. uhum, Ah, As cirurgias ortopédicas nessas ressecções elas são muito extensas e as reconstruções são muito extensas. Então, às vezes com prótese, às vezes com transplante de osso em segmentos longos, às vezes até em autocongelamento daquele osso, devolvendo aquele osso. Então, o paciente em geral ele volta a ter um hábito de conseguir andar, conseguir ter uma movimentação melhor por volta de 3 a 4 meses de um pós-operatório desse. uhum. Não dá para dizer que não vai existir alguma limitação. Depende muito de cada caso. Mas a gente espera que o paciente comece a retomar a vida do ponto de vista ortopédico. É claro, se não tiver necessidade de expandir o tratamento com químio, com rádio, além desse momento, é de que com 4 a 6 meses ele comece a ter o retorno. Né? Voltar seja para a escola ou para o seu trabalho, para a atividade física mais leve, até com a gente vai entendendo como vai ser essa evolução final dele, né? Uhum. Mas isso vai ter uma variação muito grande a depender do tipo de diagnóstico, de qual vai ser o tratamento realmente instituído e qual foi o tipo de técnica cirúrgica que foi optado. Uhum. É bom a gente falar sobre esse assunto porque a gente vive, né, na área digital, então é tudo muito imediato, né? Só que o corpo ele responde, gente, lentamente, né? Você trabalha também com a parte de cirurgia robótica, doutor? Dentro da ortopedia, a cirurgia robótica ainda não avançou tanto, Uhum, né? Hoje o que a gente tem de robótica pouco difundido é o que a gente chama de navegação. É uma robótica parecida com a navegação. É uma orientação para como fazer os acessos, os cortes, mas não é aquele direcionado, aquele robô como nas técnicas cirúrgicas para câncer de urológica, próstata. né? A gente vê. A urológica está muito bem difundido, tórax, muito abdômen já. Então, Uhum, assim, na ortopedia a gente não tem tanta aplicabilidade para essa prática, né? Pelo menos a gente não consegue ver essa realidade atualmente. O que a gente tem de muito avançado na ortopedia são as técnicas de reconstrução com próteses 3D. Então, você avalia aquela lesão tumoral do paciente, o tamanho dela, qual é a parte do osso que vai ser retirada e pede para fazer por impressão 3D uma prótese do mesmo tamanho, que se encaixe uau. perfeitamente. Então, isso é um avanço interessante. Hoje a gente já consegue fazer prótese que
quando feito em pacientes muito novos, que você acaba tirando aquela região da placa de crescimento, aquela perna vai crescer um pouco menos, aquela coxa vai crescer um pouco menos. Então a gente já consegue colocar uma prótese que tem um mecanismo externo que eu consigo fazer essa prótese alongar, né? Nossa, que Então, legal. Não precisa ficar operando de novo para trocar prótese, né? muitas vezes a gente consegue alongar ao ponto de ficar sem déficit, conseguir ter uma função melhor. Então, esses são os grandes avanços da ortopedia, principalmente na reconstrução da oncologia, né? O AC Camargo tem a primeira prótese extensível desse padrão externo, com esse motorzinho, feito no Brasil. Foi feito pelo Dr. Fábio Eloy, um grande companheiro nosso lá. Então, esses avanços têm chegado, a gente tem conseguido oferecer um melhor padrão de reabilitação, recuperação, cada vez mais função a esse paciente, né? Ó, o Igor entrou agora, boa noite. Gente, ó, passou tão rápido a nossa live, ó, 1 hora já nós aqui batendo papo. Doutor, quando quiser voltar, porque eu sei que tem muitas dúvidas ainda, tem muitos pacientes querendo perguntar, mas olha, agradeço esse tempo. Eu vou perguntar, é só a última aqui da Nádia que ela colocou, ó, fiz a cirurgia com colocação de placa 7 pinos há 2 anos, eu pratico crossfit, musculação, olha, corre, sinto e não sinto a pressão sinto a pressão da placa em alguns movimentos. Mas ela faz de tudo, uau, né? É uma Iron Woman aí. Então a gente vê assim como a gente tem essa evolução. É muito legal seu testemunho, Nádia, para a pessoa ver que pode ter uma vida normal, né, doutor? A área é muito dedicada, né? O que eu costumo dizer para os pacientes é assim: acredite, Uhum, dedique-se, fortaleça-se na fé, sim. entenda que a medicina pode te proporcionar bons resultados e acredite nisso, para que você consiga alcançar, né? O caminho nunca vai ser fácil, a gente sabe disso, infelizmente a gente não pode dizer que o caminho vai ser fácil, mas que a equipe médica, a família, a gente está ali para dar esse suporte. A hora que tentar desistir, a gente está ali para empurrar, para dar força e conseguir fazer com que vire. Vocês, enquanto pacientes, têm essa força, só não perceberam, só conseguem enxergar isso depois que passa, né? A resiliência ou até mesmo a tenacidade desses pacientes é muito bonita de ver, a gente aprende a cada dia. Eu costumo dizer que a gente também, que estar deste lado aqui da mesa, vamos dizer, também é um grande aprendizado. Essas superações, e a gente fica cada vez mais feliz com a vitória de cada um deles, né? E olha, só tenho a agradecer, doutor, por o seu tempo, a cada um de vocês que ficaram aqui conosco. E quando quiser voltar, a gente está à disposição aqui. O Portal Momento de Saúde agradece cada um de vocês. Como eu falei, essa live vai ficar salva. E, doutor, pode finalizar aí com uma mensagem que você queira deixar, fica bem à vontade aí para o pessoal que está ouvindo a gente. Acho que não, é bem isso, assim, estamos à disposição sempre nós, enquanto equipe, para poder proporcionar isso, esse suporte próximo, humano, ao paciente, à família, que tenham força, porque o momento é difícil, mas é um momento de vitória. Hoje, graças a Deus, temos muita informação e muita material, seja humano, seja técnico, para poder conseguir proporcionar qualidade e melhoria, né? E reforçar que a gente precisa orientar, esclarecer, levar informação, porque não adianta a medicina evoluir, o paciente não ter acesso a isso, à informação e ao tratamento. Então, o trabalho de vocês enquanto portal de saúde, enquanto divulgador e formador de opinião, é muito importante. Parabéns. Gratidão, viu? Gente, ó, essa live vai ficar salva. Que Deus abençoe cada um de vocês no seu tratamento, que vocês consigam, né? Que eu acho que eu consegui estreitar esse relacionamento novamente do doutor com vocês. E que seja assim, ó, um tratamento maravilhoso. Que Deus abençoe, que Deus te abençoe, doutor Gustavo. Que Deus te dê uma boa noite de Nossa, descanso, né? Para cada um de vocês. E, ó, foi um prazer essa live. E essa live, ó, gente, já falei, vai acabar aqui, mas vai ficar salva, viu? Boa noite, gente. Tchau, tchau. obrigado, pessoal. Um Tchau, abraço. tchau.